nós damos início a mais um ciclo de palestras. Como sempre, nós solicitamos que os áudios e as câmeras permaneçam desligadas e que todas as dúvidas e contribuições sejam encaminhadas pelo nosso chat. Nós lembramos que os certificados vão ficar disponíveis até terça-feira e eles podem ser baixados pelo site da Simpla com login e senha. Esse evento vai ser gravado e vai ficar disponível no canal da Anhiggs no YouTube. Todas as nossas palestras são disponibilizadas lá, então é só se inscrever no canal e acompanhar. No ano em que a Anhiggs completa 70 anos, o ciclo de palestras vem sendo realizado de forma virtual. Ela é uma atividade completamente gratuita e aberta à comunidade em geral e aborda os mais diversos temas da área da saúde preventiva. Nesse mês, o tema abordado vai ser hepatite C no paciente em diálise, e esse evento ocorre em parceria com a Sociedade Gaúcha de Nefrologia e a Sociedade Gaúcha de Gastroenterologia. Este ciclo de palestras ocorre também em comemoração à entrega dos certificados de unidades de diálise livres de hepatite C no Rio Grande do Sul, que é uma ação promovida pela Sociedade Gaúcha de Nefrologia e cuja entrega da certificação vai ocorrer no próximo dia 28, na sede da Anhiggs. Então, os nossos palestrantes da noite vão ser o Dr. Hugo Schenker, que é professor titular de Gastroenterologia e Hepatologia da URGS, coordenador do Ambulatório de Hepatites Virais do Centro de Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e especialista em hepatologia de Miami. Além dele, nós temos também o Dr. André Luiz Machado, que é médico infectologista do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, médico consultor do Comitê Estadual de Hepatites Virais do Rio Grande do Sul e co-investigator no AIDS Clinical Trial Group e no HIV Prevention Trials Network. A mediação desse evento vai ficar nas mãos do Dr. Dirceu Reis da Silva, que é médico nefrologista no Hospital Clínicas de Porto Alegre e presidente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Dr. Dirceu. Uma ótima palestra a todos. Boa noite. É com prazer que a gente hoje tem essa oportunidade com a comunidade assim, de colocar em pauta esse assunto tão importante, que é um problema de saúde bastante antigo, de difícil resolução, e que a gente elegeu a questão de 2 anos como uma oportunidade de melhorar a assistência em saúde na área da nefrologia, da diálise. Então, falo em nome da Sociedade Gaúcha e também expresso os esforços da Sociedade Brasileira de Hepatologia e da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Enfim, a Sociedade Gaúcha de Nefrologia tem promovido a sensibilização de várias unidades de diálise. A gente tem 68 unidades de diálise no estado, e elas têm se esforçado com desafios diferentes, conforme o tamanho da quantidade de pacientes que têm hepatite C e o desafio disso, para tentar se tornarem unidades livres de HCV. Então, essa campanha eu vou comentar mais a seguir, mas eu vou agora, primeiro, começar a abrir os debates aqui com o doutor André, que vai nos colocar como é que se dá a transmissão da hepatite C, né, para as populações que são atingidas. Então, por favor, doutor André. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dirceu, Hugo, aos ouvintes também, boa noite. Obrigado pelo convite em participar. E a primeira pergunta, eu vou dividir aqui a minha tela para poder, de uma forma mais tranquila, assim, fácil para os ouvintes, responder a primeira pergunta de como é que se dá a transmissão do vírus da hepatite C. Bom, a principal forma e a mais reconhecida forma de transmissão do vírus C é a parenteral, ou seja, é o contato com sangue ou fluidos contaminados, né? E essa forma de transmissão, ela pode acontecer pelas mais diversas vias, né? Então, essa transmissão parenteral ela pode se dar através do compartilhamento de agulhas, seringas e outros objetos para uso de drogas, e eu saliento aqui outros objetos, porque se sabe que, por exemplo, o canudo de cocaína inalada ou o cachimbo usado para o fumo do crack, quando usado por mais pessoas,
é uma forma, é um fômite que pode, por ele, ocorrer a transmissão do vírus C, se naquele objeto tiver sangue contaminado, porque vai haver, então, o contato com esse sangue ou esse fluido contaminado. Tá? Então, essa é uma das formas reconhecidas. Dentro das vias de transmissão do vírus C pela forma parenteral, também a reutilização ou a falha de esterilização de equipamentos médicos ou odontológicos, né? Então, é muito importante que os consultórios médicos que fazem procedimentos ou os consultórios odontológicos, que eles tenham um adequado processo de limpeza, desinfecção e esterilização dos seus materiais, com o objetivo de evitar que esses materiais estejam contaminados pelo vírus C e que, consequentemente, transmitam para outras pessoas. Por isso que é importante, inclusive, o papel da vigilância em saúde em fiscalizar tanto os consultórios médicos com procedimentos, como os consultórios odontológicos ou outras clínicas que fazem procedimentos, né, para que eles tenham essa adequada rotina de esterilização dos equipamentos. Tá? Falha de esterilização de equipamentos de manicure, né? Também é importante, então, que a população entenda, principalmente a população feminina, mas também a masculina que frequenta locais de manicure e pedicure, de que tenham o seu próprio material, né? De que levem o seu material, de que não usem o material desses locais onde é feita os pés ou as mãos, por exemplo, até mesmo porque muitos desses locais não têm um adequado material para esterilização desses equipamentos. Então, é importante que essas pessoas, cada uma tenha os seus próprios materiais para uso e limpeza das mãos, das unhas e das mãos e dos pés, por exemplo. Tá? Uma outra forma é a reutilização de material para a realização de tatuagem, né? Também é importante essa questão dos estúdios de tatuagem terem boas práticas clínicas e usem equipamentos, agulhas de uso único, né, para aquele seu cliente, que tenha uma adequada limpeza e desinfecção dos seus materiais, com o objetivo de diminuir o risco de transmissão do vírus C. E o uso de sangue e derivados contaminados, isso se torna, hoje em dia, cada vez mais raro, visto que os bancos de sangue apresentam um excelente controle de qualidade do sangue e derivados que eles coletam, e, consequentemente, esse risco ele vem se tornando cada vez menor, mas é importante lembrar sempre à população de que a população não deve procurar um banco de sangue para doar sangue com o objetivo de fazer exames sorológicos e ver se está infectado ou não pelo vírus C, pelo vírus B ou até mesmo pelo HIV. Então, isso não é considerado uma boa prática e o banco de sangue deve ser um local usado para as pessoas doarem sangue, principalmente elas terem essa consciência de que não pertencem a grupos de risco para a infecção pelos vírus, por exemplo, e principalmente também pelo vírus da hepatite C, que é o escopo dessa aula. Não menos importante, mas menos frequente, as outras duas formas de transmissão do vírus C é pela via sexual. A hepatite C ela é reconhecida como uma doença de transmissão sexual, ela não é reconhecida, por algumas agências ela é reconhecida como uma infecção sexualmente transmissível, mas a transmissão sexual do vírus C ocorre principalmente em homens que fazem sexo com homens, com múltiplos parceiros e na população que vive com o vírus do HIV. Nessa população, a transmissão do vírus C, de fato, ela ocorre, a transmissão sexual, diferentemente dos casais heterossexuais e principalmente dos casais heterossexuais monogâmicos, onde esse risco é menor ainda. Mas é reconhecida, sim, a forma sexual, a via sexual, como uma das vias de transmissão pelo vírus C. E a terceira, elencada aqui por mim, é a transmissão vertical, né? Ou seja, a mãe portadora do vírus C, né, portadora de hepatite C crônica, que pode transmitir para o recém-nascido,
e essa também é reconhecida como uma via, tá? E independente dessa questão da mãe portadora do vírus C engravidar, ela pode sim amamentar. A amamentação ela não é reconhecida como uma forma de transmissão do vírus C para o recém-nascido, e essa forma de transmissão ela se dá da forma vertical, ou seja, no momento do parto, tá? Mas as mães, então, portadoras do vírus C e da sua forma crônica, elas podem sim amamentar os seus filhos, e essas crianças elas farão um segmento com o pediatra ou com o infecto-pediatra para então avaliar se de fato elas se infectaram ou não. Isso não é uma regra, né? As situações a probabilidade ela não é tão significativa assim da transmissão vertical, ela gira em torno de 2%. Mas essas seriam as 3 formas principais de transmissão do vírus C: a parenteral, a sexual e a vertical. Tá, muito obrigado. A gente tem ainda um tópico importante, que é a questão de, em a pessoa tendo suspeita ou querendo definir assim, se é portadora, como é que ela faria o diagnóstico disso? E a gente sabe que tem mais de um exame envolvido nisso. Então, eu vou dar de novo a palavra para ti, né, André, para poder explicar para nós. Perfeito. O diagnóstico da hepatite C é um diagnóstico que está cada vez mais fácil de ser feito, né? Visto que nós temos hoje a facilidade do teste rápido, né? E o teste rápido é um teste de fato rápido e que ele é usado no screening, né, do diagnóstico de hepatite C. É importante ressaltar que a hepatite C é uma doença que dificilmente ela apresenta uma manifestação clínica clássica e que aumenta a suspeição daquele indivíduo que foi exposto ao vírus de procurar assistência e, consequentemente, ser testado. Eu sempre falo e ressalto isso, que as sorologias elas devem ser consideradas exames de rotina, né? Toda a população deve fazer exames sorológicos, não só para o vírus C, mas também para o vírus B, hepatite B, e também para o HIV, tá? Mas, de uma forma básica, o diagnóstico ele é laboratorial, né? Então, o primeiro exame que se faz é um exame de anticorpo, um anti-HCV. Se esse exame ele dá negativo, aquele indivíduo é considerado como não sendo portador, não sendo infectado pelo vírus C, tá? Caso esse exame dê positivo, não necessariamente um anti-HCV reagente significa que aquele indivíduo está cronicamente infectado pelo vírus C. Nessa situação, então, se tem um anti-HCV reagente, se coleta um exame de biologia molecular, né, por método de PCR, tá? E sim, se esse exame for positivo, se confirma o diagnóstico de infecção crônica pelo HCV e, consequentemente, se procede ao segmento e ao tratamento, que depois vai ser abordado pelo Dr. Hugo. Na condição onde o indivíduo fez o anti-HCV, deu o reagente, fez um exame de biologia molecular e dá negativo, esse indivíduo ele não é um portador crônico do vírus da hepatite C e essa amostra é considerada não reagente. Isso é muito importante porque não é uma regra que todo aquele indivíduo que é infectado pelo vírus C que vai desenvolver forma crônica da doença. Isso ocorre em 60%, 65% dos indivíduos que são expostos, claro, em algumas situações de determinados grupos, né? Pessoas que vivem com o vírus do HIV, usuários de drogas injetáveis, em determinadas regiões do globo, essas taxas de infecção, de cronificação, são um pouco maiores do que 60%. Mas esse seria, então, o esquema do diagnóstico sorológico da infecção, né? E o que é importante, como eu falei bem no início, quem testar? Na verdade, eu considero a sorologia para o vírus C como um exame de diagnóstico de rotina, e acredito e defendo que todos aqueles com mais de 18 anos devem ser testados, né? Essas orientações de grupos prioritários que eu coloco aqui são recomendações do Ministério da Saúde do Brasil e que elencam quem são os grupos prioritários que devem ser testados para o vírus C.
as pessoas que vivem com HIV, né? Os candidatos à profilaxia pré-exposição, ou seja, aqueles indivíduos que não têm HIV, não são infectados pelo vírus do HIV e que querem usar uma medicação, uma profilaxia para diminuir o risco de infecção pelo vírus do HIV. Então, os candidatos à PrEP, eles devem ser testados. As pessoas com múltiplos parceiros ou parceiras sexuais devem ser testados. Também aqueles com infecções sexualmente transmissíveis recorrentes, as pessoas trans, os trabalhadores e as trabalhadoras do sexo e as pessoas em situação de rua. Esses são os grupos prioritários aonde o Ministério da Saúde do Brasil entende que a testagem ela deve ser rotineira e não apenas uma vez, mas que deve se propor a esses grupos testagem, inclusive, anual, considerando que são pessoas que se expõem mais ao vírus C. Também dentro dos grupos prioritários, quem deve ser testados, conforme o Ministério da Saúde do Brasil, pessoas com 40 anos ou mais, crianças nascidas de mães que vivem com vírus C, pessoas que usam álcool e outras drogas, pessoas com antecedentes de uso de drogas injetáveis em qualquer época, isso é importante, né? Mas eu usei droga injetável em 1975, preciso fazer o teste? Precisa fazer o teste, tá? Pessoas privadas de liberdade, pessoas que receberam transfusão de sangue ou hemoderivados antes de 1993 ou transplantes em qualquer época também são elencados como prioritários para a testagem. E encerrando esse grupo maior, né, de pessoas assim que devem ser testadas, mas, de novo, eu reforço que o anti-HCV é um teste que deve ser oferecido para todos os indivíduos, né, visto que é um teste de fácil execução, e hoje, com a testagem baseada nas amostras de teste rápido, isso se torna mais fácil ainda, né? Então, eu considero o anti-HCV como um exame importante dentro do contexto de exames de rotina para toda a população, principalmente aqueles com mais de 18 anos. Oi, agora sim. Eu vou fazer uma pergunta, aproveitando que o tema é a questão da transmissão também. O único reservatório na natureza, reservatório para HCV, é humano. Eu desconheço, não há outro ser na natureza que abrigue, né, que tenha a possibilidade de ficar com o vírus C. Não sei se o Hugo tem alguma informação diferente dessa. Vamos dizer, humanos e chimpanzés. Chimpanzés, exato. Mas é muito difícil, né, trabalhar com chimpanzé, então, assim, por isso que atrasou bastante o desenvolvimento da descoberta de certas coisas. É um vírus difícil de ser visualizado, mesmo em microscopia eletrônica. É difícil de fazer cultura de células, ele não cresce em qualquer lugar. Aí os cientistas tiveram que fazer um replicon, né, para ele poder... É um pedaço do vírus que replica no laboratório, feito por engenharia genética. Foi assim que conseguiram, né, quando descobriram isso aí, que o campo se desenvolveu. Não, beleza. Eu pergunto porque, em tese, a gente está numa campanha para eliminar o HCV, a hepatite C, do mundo, né? Então, a gente está tratando humanos, não tem reservatórios na natureza, né? Exatamente. Então, e o tratamento, como o Hugo vai abordar, ele se torna cada vez mais fácil e a eficácia do tratamento cada vez maior, né? As taxas de cura são, né, dependendo da situação, de 100%. Então, é importante que a população reconheça a necessidade da testagem, né? E que faça essa testagem de forma rotineira, porque com isso a gente, associado a um diagnóstico cada vez mais precoce e a um tratamento que, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais fácil de tratar esses indivíduos. E com isso a gente vai conseguir eliminar ou diminuir de forma considerável a circulação do vírus na nossa população. Bom, muito obrigado. Eu vou passar agora para o Dr. Hugo, e a minha pergunta para ele vai ser assim: trata-se de uma doença, muitas vezes crônica, né? Então, que tipo de apresentação clínica ela pode ter e que tipo de evolução ela pode ter ao longo do tempo? Então, Dr. Hugo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com os colegas e aqui
agradeço aos organizadores, Henrique, também pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela. Então, eu preparei uma pequena apresentação onde eu também vou responder um pouco dessas perguntas, né? E depois a gente fica à disposição aí para outras, né? Então, esse vírus foi descoberto em 1989. Antes era chamado hepatite não A, não B. A comunidade médica sabia que esse vírus existia, não era nem o A nem o B, e eles não tinham ainda identificado. Esses 3 aí, mais alguns colaboradores, descobriram o vírus, né? 2 americanos, um inglês, ganharam o Nobel agora em outubro do ano passado. Tá? Então, foi realmente, essa descoberta foi importantíssima no mundo. Por quê? Porque a gente acha que no mundo tem ao redor de 71 milhões de pessoas com esse vírus, 400 mil mortes por ano, e esse número vem sendo estável há vários anos, morre quase 500 mil pessoas por ano, né? Vocês vejam que o Covid está fazendo, é um vírus aí que pegou todo mundo de surpresa numa pandemia, né? Agora imagine esse vírus C, que já existe há décadas na humanidade, matando 500 mil pessoas por ano, né? E não tem uma vacina para o vírus C. Então a gente tem que usar o tratamento como se fosse uma vacina. O tratamento vai lá e elimina o vírus de uma pessoa e retira aquela pessoa da população e de pessoas infectadas, e ela não infecta mais ninguém. Então, esse é o objetivo de usar o tratamento no vírus C como se fosse uma vacina. Vejo que no Brasil, né, existem ainda 600 mil pessoas com vírus C ainda sem tratamento. 500 mil estão ocultas. Aqui no iceberg, elas estão abaixo da linha de detecção. Nós temos que ir atrás dessas pessoas. 100 mil a gente sabe, já foram detectadas e estão chegando no serviço para ser tratadas, mas a pandemia atrapalhou bastante isso. Vamos ver se a gente retoma agora nesse ano e ano que vem. Então, como o André falou, tem 2 maneiras de ver o problema, e eu acho que essas maneiras não são excludentes. A gente tem que achar os pacientes. Essa é uma doença assintomática. As pessoas, em geral, elas têm hepatite C e não sabem. Então, uma das maneiras, custa caro, mas seria testar toda a população. Aí, às vezes, o governo diz assim, a gente não tem dinheiro para fazer o teste em todo mundo. Aí alguém diz, então faz acima de 18 anos, pelo menos um teste em cada pessoa. Ah, também não tem dinheiro. Então faz acima dos 40 anos, que é onde começa a aumentar bastante a prevalência do vírus, passa de 0,3% na população geral para mais de 2%, 1,5% a 2% acima dos 40, 45 anos. Aí, também uma outra maneira é a microeliminação, que seria focar nos grupos de risco que o André já comentou. E vejo que o Brasil está fazendo várias campanhas aí, fora o Julho Amarelo, que é internacional, tem campanhas brasileiras, ó, Teste o Vírus C, a Associação Médica Brasileira, junto com a SBH, e agora a Sociedade de Nefro, também preocupada com a diálise. Isso tudo é muito legal. Campanhas para detecção, e a gente tem que aumentar, assim, a ajuda de órgãos não governamentais e médicos de outras especialidades, para que cada vez que vejam um paciente, peça um teste. E o próprio paciente pode pedir, doutor, me pede o teste aí para hepatite, e lembra o médico de que existe esse problema. Vejam que o vírus C, quando ele entra no corpo, ele não ataca só o fígado. A gente está acostumado a pensar no vírus C como uma hepatite. Tudo que medicina é it é uma inflamação, né? Sinusite, otite, encefalite, pancreatite. Então, quando é uma inflamação no fígado, é hepatite. Pode ser hepatite alcoólica, pode ser medicamentosa, mas aqui no caso nós estamos falando de hepatite viral. Então, quando o vírus C entra no fígado, por esse receptor aqui, ele pode levar a hepatite, cirrose, até câncer de fígado. Mas notem que esse vírus circula no corpo, ele entra nos linfócitos, pode dar uma série de doenças, afetar o rim, pode dar uma inflamação generalizada, que acaba levando o paciente a ter mais chance de ter diabetes, arteriosclerose, infarto do miocárdio, AVC. Então, hoje, a gente está aprendendo a ver a hepatite C como uma doença sistêmica, não só do fígado, ela é do corpo todo. E esse, claro que tem um impacto no fígado, é o que mais chama atenção, né? Vejam que em 60% a 80% dos casos, quando o vírus C entra no fígado normal, ele causa uma hepatite aguda e ela cronifica.
A chance de cronificação é bem alta, chega até 80%. 20% cura, 80% fica uma infecção crônica. E a pessoa não sabe. Em geral, ela não fica amarela, não se dá conta e não percebe que ela está infectada. E só um exame laboratorial detectaria, como o André falou. Essa hepatite crônica, ao longo de 10, 20 anos, pode chegar a cirrose em 20% a 30%. Vejam, não é todo mundo que faz cirrose. É um subgrupo de pessoas que faz fibrose, e aí o fígado fica endurecido, formando nódulos, e este é o fígado que pode, então, chegar a câncer de fígado. 1% a 4% ao ano, depois que tem cirrose. E a descompensação pode acontecer, vejam aqui, líquido na barriga, olho amarelo, sangramento de varizes no esôfago, encefalopatia. Isso são pessoas com cirrose que aí sim se tornam sintomáticas e a doença aparece e elas têm que ser encaminhadas para transplante de fígado. Esse aqui é só para vocês verem como o vírus C ele não é só uma doença do fígado. Ele pode acometer vários sistemas no corpo inteiro. Tá? Todas essas doenças aí têm sido associadas com o vírus C. E já tem várias experiências no mundo dizendo que quem vive com vírus C tem mais risco de morrer, tanto de causa do fígado quanto fora do fígado. Vejam, 10 vezes mais chance de uma pessoa que tem o vírus C, que uma pessoa vivendo com o vírus C, 10 vezes mais chance de morrer por causa hepática do fígado, uma doença do fígado, principalmente cirrose ou câncer do fígado. E 2 vezes mais chance de morrer do que uma pessoa que não tem o vírus, de doenças fora do fígado, alguma daquelas lá que a gente comentou. E já existe a cura da hepatite C, e é interessante lembrar que é a única doença crônica viral no mundo que tem cura, porque ele é um vírus que, vejam, ele entra na célula do fígado e ele faz todo o trajeto e não entra no núcleo. Então ele fica aqui por fora, daí ele não se gruda. Ele é um vírus RNA e aqui no núcleo é DNA, então eles não se misturam. Então esse vírus passa reto aqui e uma vez que ele é eliminado do corpo, ele realmente está curado. Ele não está escondido em lugar nenhum. Eu até trouxe a capa daí de uma Isto É, que saiu vários anos atrás, falando na cura da hepatite C. Então, hoje, ninguém mais duvida de que esse vírus é curável. E a gente chama essa cura de resposta sustentada. É quando o PCR, a carga viral, fica indetectável por mais de 3 meses depois do tratamento. Isso é a cura. Vejam que a cura do vírus C diminui a mortalidade. Ó. Esses são os pacientes com RVS, eles têm menos morte do que os que não curaram. Então, quem não cura morre mais, tanto de causa hepática quanto fora do fígado. Tá? Então, já está provado que a presença do vírus aumenta a mortalidade e eliminar o vírus diminui a mortalidade. Tudo já bem comprovado. E como o André falou, a cura ficou muito fácil. Antigamente, a gente usava interferon, ribavirina, interferon era injetável, cheio de efeito colateral, o tratamento podia durar até 1 ano ou mais, e a chance de cura era meio que cara ou coroa. Era 50% curava, metade não curava. Às vezes a pessoa passava por toda essa trabalheira, cheia de efeito colateral, de tomar o remédio, e depois o médico tinha que dar a notícia de que a pessoa não curou. Hoje, é 1 comprimido por dia, às vezes tem alguns esquemas que é 2 ou 3 por dia, mas assim, 8 a 12 semanas, com 95% a 100% de chance de cura, sem efeito colateral. Ficou muito, muito mais fácil, via oral, sem efeito colateral. Isso aqui dá para usar como se fosse uma vacina. Vai lá, trata a pessoa e ela não infecta mais ninguém. Ela ainda pode pegar uma hepatite C, mas daí, se ela pertence a um grupo de risco, ela já vai estar antenada para aquilo ali e provavelmente vai evitar aquelas situações de risco que o André falou. Vejam que esses são os remédios que o SUS fornece gratuitamente. Eles chegaram super caros no mundo e hoje aqui no Brasil e em vários países estão sendo fornecidos gratuitamente. Então, para o genótipo 1, Sofosbuvir, 12 semanas. E o bacana desses novos aqui, Sofosbuvir e o GP, que a gente chama Glecaprevir, nem tenta, esses nomes aí são uma confusão. Esse aqui a gente apelidou de GP e esse aqui de Sofosbuvir. 12 semanas esse aqui 8 a 12 semanas, eles funcionam para todos os genótipos. Esse aqui é 3 comprimidos por dia, de manhã, tudo numa tomada, mas vejam que ele pode encurtar o tratamento para 8 semanas. São remédios sensacionais. Vejam a chance de cura aqui, ó,
todos os genótipos, 1, 2, 3. Genótipo todos são o vírus C, mas um pouquinho diferentes uns dos outros. Antigamente, a gente genotipava para tratar diferente. Hoje, se a gente está usando um remédio desse, pangenotípico, a gente não precisaria nem genotipar. 98% de cura com Sofluvel, e aqui 99% de cura, e esse estudo aqui só com cirrose, só pessoas com cirrose, que antigamente era mais difícil tratar, e para esses novos remédios, 99% de cura numa população de pessoas com cirrose. Isso aqui é incrível, parece um milagre, né? Tá? Então, realmente, a pessoa toma um comprimidinho, não sente nada, a única obrigação da pessoa é abrir a boca, pegar um copo d'água e engolir o comprimido, todos os dias, né? E por 8 a 12 semanas, e está curado. Então, esse aqui foi só um breve passeio, né, sobre a hepatite C. Esse é o Hospital de Clínicas, né? Esse aqui é o nosso grupo do ambulatório de hepatites virais, e a gente fica, então, à disposição aí para as perguntas. Muito obrigado. Não, excelente, obrigado. Realmente, a oportunidade de avaliar, eu acho que acabaste respondendo a minha outra pergunta, que era a respeito de tratamento, né? Sim. Então, que na verdade, para quem é um pouco mais antigo, vai lembrar que os tratamentos antes eles eram mais penosos, primeiro que eles eram em parte injetáveis, e segundo que eles tinham muitos efeitos colaterais, e eles eram longos, tipo 6 meses. E agora a gente conta com esses tratamentos orais de boa tolerância, efetivos para todas as variedades do mesmo vírus, que é o hepatite C. Então, é com muita satisfação que a gente está nesse momento agora de poder realmente combater, né? Então, eu acho que a gente já respondeu as principais questões de hepatite C. Eu vou tomar a liberdade de só explicar a iniciativa que a gente tem tido como nefrologistas para tentar tratar os pacientes em diálise. Antes de mais nada, para quem está nos ouvindo, eu quero... Algumas pessoas já sabem, outras eu prefiro explicar, que os pacientes em diálise são um grupo conhecido de risco para hepatite C. Existe uma taxa dos pacientes gerais em diálise que tem hepatite C. Isso sempre foi assim, mas isso lentamente isso tem diminuído, porque a gente tem tido hoje melhor controle sobre as transfusões, melhor controle dentro das clínicas sobre situações que podem acabar transmitindo hepatite C, as coisas estão melhores. E uma coisa que o Brasil adotou há vários anos, que é o uso único do sistema de diálise. Então, o sistema de diálise é usado para aquele paciente, é jogado fora, então já não é mais reusado. Então, tem uma série de coisas que realmente favoreceram que a população em diálise portadora de hepatite C diminuísse. Mas ainda é um problema, e é um problema dentro das unidades. As pessoas estão lá dialisando e elas precisam de tratamento para que esse risco diminua. O tratamento ele já está disponível, como a gente falou. Os exames que precisa, o SUS oferece, a medicina de convênio também oferece. Então, a gente tem os instrumentos, só falta realmente procurar, buscar isso. Então, a gente tem feito contato com as 68 clínicas do estado, tá? Para tentar sensibilizar, tentar que isso se torne realmente uma prioridade, porque o Ministério da Saúde elegeu como prioridade, adquiriu os tratamentos estão disponíveis, então a gente precisa, isso já faz assim questão de, é uma prioridade que vem crescendo nos últimos, sei lá, eu acho que 6 anos, mais ou menos, que o Ministério da Saúde vem construindo essa possibilidade. A gente tem que aproveitar, nós temos que aproveitar. Então, a gente percebe que várias clínicas têm buscado tratar, e vários pacientes, inclusive, procuram por conta. Procuram assim, eles procuram ou dentro das unidades de diálise, ou mesmo em serviços de infectologia ou de gastroenterologia,
procuram se tratar. No estado do Rio Grande do Sul, a gente tem 7 mil pessoas fazendo diálise, pessoas que vivem graças à diálise. Dessas pessoas, 6,5% fazem diálise e têm HIV, HCV. Então, a hepatite C ela está presente nesse número de pessoas, que é 450 pessoas, basicamente. Essas pessoas têm aquele exame chamado anti-HCV reagente. Nem todas têm realmente o vírus no seu organismo. Algumas já curaram e outras precisam curar. Para definir isso, precisa ter acesso ao exame de PCR, como a gente já ouviu ali a explicação, né? Então, o PCR está disponível pela rede pública e privada, então a gente tem tentado facilitar os caminhos para que os pacientes coletem. Então, a gente tem conseguido verificar assim, que uma série grande de pacientes vem tratando a hepatite C. Várias clínicas se tornaram hoje ambientes que não têm mais pacientes com hepatite C ativa, com vírus na sua circulação. Então, a gente vai promover agora a entrega de um certificado para essas clínicas de que elas são ambientes livres de HCV, livres da hepatite C. Tá? Então, com grande orgulho mesmo que a gente tem ali basicamente 10 ou 12 clínicas em condições de receber isso. E a gente vai caminhar ainda, nós vamos caminhar para ter, se possível, a totalidade das clínicas em condição de segurança livres de HCV. Né? Isso é um caminho longo, porque tem clínicas que têm assim, 10 pacientes, que têm 20 pacientes, então elas têm muita gente para tratar, então tem que pedir o exame, tem que preencher os formulários, pedir as medicações, os pacientes têm que tomar aquela medicação, que é por um tempo curto, né? Uma medicação oral, trata aquele paciente e 12 semanas depois vai fazer o exame novamente para poder verificar se tratou. O que a gente espera? A gente espera que todos consigam se tratar e curar, porque efetivamente a cura se dá em 98% dos casos. Então, se tomar, curou, né? Então, a gente acredita que várias clínicas vão conseguir atingir esse nível de sucesso. Mas nada impede também, aqui a gente está falando para pessoas com interesse, às vezes individual nisso, que elas possam procurar o seu tratamento diretamente e buscar fazer o exame e buscar o remédio, né? Então, basicamente, essa a nossa campanha, uma campanha de parceria com as clínicas. A gente vê o esforço de todas elas em tentar acompanhar isso. Então, a gente conta, então, até na verdade, tanto o doutor André quanto o doutor Hugo fazem parte dessa campanha em algum momento, assim, nos apoiam e favorecem. E o doutor Alexandre Araújo também, não posso esquecer. Então, são pessoas importantes para nós. Então, agora eu abro questões ali que possam ser feitas do público. Doutor Dirceu, primeiro deixa eu agradecer ao doutor André e ao doutor Hugo pelas exposições muito boas, doutora Dirceu também, mas a gente está em presença hoje do doutor Guilherme Ná, que é nosso diretor científico e cultural aqui na Unrigs. E, doutor Guilherme, se o senhor quiser dar o seu boa noite, deixar as suas dúvidas. Boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentar os palestrantes, muito boas, muito esclarecedoras, né? Uma linguagem bem acessível para o público em geral e até para médicos que não são especialistas da área, né? Que já estão fora não estão tão em contato com esse tipo de doença. Eu teria uma pergunta para fazer para o Dr. Hugo e para o Dr. André, mais especificamente, que é a gente agora, com o Covid, né, teve a questão da busca pela vacina. Eu acho que para hepatite C, no passado, era uma coisa que se buscava bastante, né? E eu acho que com os tratamentos mais efetivos, eu não sei, eu tenho a impressão que talvez isso não seja uma coisa que esteja tão, digamos, na moda, assim. Mas, assim, eu gostaria de saber se isso é verdade, se é uma coisa com um tratamento mais efetivo, se deixou de buscar,
ou se a vacina ainda é uma estratégia que pode ser buscada, e quais são as dificuldades assim de se desenvolver uma vacina para essa doença em específico? Não sei, André, tu prefere que eu comece? Como é que tu... Pode começar, Hugo. Sim, muito boa pergunta, Guilherme. Assim, no início, muita gente trabalhou com vacina. Sempre que surge um vírus, a comunidade toda vai lá tentar, né? Vejam que a HIV até hoje não conseguiu, né? Tem alguns vírus que não davam, assim, com a tecnologia que existe hoje, porque basicamente o vírus entra no corpo e explode em mutações. E ele quase que deixa de ser ele mesmo. Ele vira uma quase espécie. Ele vira um outro bicho, mas assim, tudo é vírus C, mas eles são tão diferentes entre eles, né, que o corpo não consegue acompanhar, o próprio sistema imunológico não consegue acompanhar a velocidade de mutações, e eles não conseguem fazer uma vacina inteligente que ela reconheça todas essas variantes. Então, é muito mais rápido do que as variantes do Covid. Veja que a gente vai na TV e vê a variante do Covid surgiu uma na Inglaterra, surgiu uma na Índia. No vírus C, essas variantes são assim 10, 20 mil geradas num dia, tá? Então não dá para acompanhar. O vírus ganha do sistema imunológico. E aí então eles meio que desistiram praticamente de vacina, e com isso desistiram, vamos dizer, de erradicar o vírus, como nos moldes da malária, por exemplo, da malária não, da varíola. Por exemplo, é muito difícil erradicar uma doença como se erradicou a varíola sem uma vacina. Então, a Organização Mundial de Saúde se deu conta que ela quer eliminar como problema de saúde pública. Eu acho que o modelo aqui seria polio, talvez poliomielite, que tu vê poucos casos e praticamente foi eliminada como problema de saúde pública. Então, eles pedem que até 2030 as pessoas diagnostiquem 90% da população e tratem 30%, 80% dos diagnosticados para tentar eliminar e diminuir a mortalidade até 2030. Vacina, praticamente, acho que só quando tiver para o HIV. Aí vai ter para o vírus C, que é a mesma dificuldade. O que tu acha, André? Não, concordo, é exatamente isso. A dificuldade da vacina é no fato do vírus C ter vários genótipos e vários subgenótipos, né, tipos e subtipos, e isso se torna cada vez mais difícil. O que torna a vacina do HIV também difícil é que, diferentemente, o HCV tem essa capacidade de uma mutação, né, a partir do momento que ele entra, começa o seu ciclo de doença, de fisiopatogenia, e é um vírus RNA. O HIV, a dificuldade de ter uma vacina é porque ele é um vírus RNA, mas com transcriptase reversa, que ele se liga ao código genético, né, do DNA do ser humano, o que torna isso também difícil, basicamente em função dos reservatórios, né, onde o vírus HIV alberga. Mas então, a gente acho que evoluiu muito rápido em relação ao vírus C. É uma doença que o tratamento, ele vai ajudar a erradicar essa doença, e a vacina ela vai, de fato, cair no esquecimento. O meu? Não, Alô? é o meu. Ah, tá. Meu. Tá. Obrigado, então. Há uma pergunta no chat que é: qual é a diferença entre hepatite B e C, que as pessoas ouvem falar, né? Então, assim, e qual é a diferença, basicamente? Bom, a diferença... Vai lá. Não, vai lá, André. Eu comecei na outra, tu fala essa. A diferença básica é o vírus C é um vírus RNA e o vírus B é um vírus DNA. E o fato do vírus B ser um vírus DNA, ele entra também é difícil a gente erradicar o vírus B, justamente pela questão genética, né, pela sua fisiopatogenia. E a diferença, o impacto das duas doenças é um pouco diferente. Primeiro que hepatite B nós temos vacina, e a vacina é 95% protetora, e principalmente se a gente vacina desde da sala de parto, que é o que o Programa Nacional de Imunizações orienta, e é o que é feito, né? Então, a gente tem vacina para o vírus B. O vírus B, ele cronifica menos do que o vírus C. O vírus C, 60% a 80% dos indivíduos vão cronificar, e no vírus B isso é de 5% a 10%. Só que o vírus B, a gente tem uma condição de uma doença de fato crônica. Aqueles que são cronicamente infectados, eles
serão tratados se eles cumprirem os critérios de tratamento, só que esse tratamento é um tratamento a longo prazo, com medicação de uso oral, cujo objetivo é evitar a agressão ao tecido hepático e, consequentemente, evitar a progressão para cirrose ou hepatocarcinoma. Tá. Não sei se quer complementar, Hugo. Tá bem? Perfeito. Alô, tá. Então, essa é uma dúvida que ocorre, né? Outra questão que perguntaram se já se falou que o tratamento é disponível pelo SUS e tal, basta pedir. Claro, para pacientes diferentes pode ter um tratamento diferente, que é disponibilizado pelo SUS de qualquer maneira. Mas o exame, aquelas etapas de avaliação, elas são disponíveis pelo SUS, e como elas são disponíveis pelo SUS? Precisa ir do especialista? Como é que é? Bom, a sorologia, o anti-HCV, ele está disponível na unidade, no SUS, né? Desde o atendimento primário, o teste rápido ou até mesmo o teste sorológico. Aqueles indivíduos que, então, têm o diagnóstico do anti-HCV reagente, muitas unidades de saúde, elas preenchem a solicitação, a PAC, né, de solicitação de biologia molecular, e esses indivíduos conseguem fazer o exame, né? Nas situações onde ou o médico não tem o conhecimento, assim, a prática de se fazer a solicitação do PCR, esses indivíduos, então, eles são encaminhados para os especialistas, ou para os gastrohepatos, ou para os infectologistas, que daí, então, vão fazer essa solicitação do PCR. Só que o ideal, né, é que procure o especialista, aquele indivíduo que é cronicamente infectado, né? Não ocupar a agenda do especialista com um paciente que teve um anti-HCV reagente que está procurando a assistência de um especialista para fazer um PCR. Então, a gente precisa orientar e capacitar a rede de atendimento básico como deve ser feito o preenchimento para a solicitação desse exame, que é possível, sim, de se fazer no atendimento primário. É isso que o André falou, é muito importante, né, Dirceu? Porque, assim, o SUS é uma coisa que a gente tem que preservar no Brasil, assim, a gente anda em outros países, né, eu sei que muita gente ataca o SUS e tudo, mas tem países até mais ricos que o Brasil que não tem um sistema de saúde, assim, tão universal, né, e que abranja toda a população. Então, assim, de repente, dos gargalos do SUS é a pessoa chegar no especialista. Isso as pessoas reclamam muito, porque a gente está lá no hospital de clínicas, né, e alguém chega na nossa frente e diz que levou 6 meses a 1 ano, desde que estava lá na fila das unidades de saúde até chegar na nossa frente. Então, isso aí que tem que ser melhorado, essa capilarização do sistema. Isso que os países que estão conseguindo eliminar a hepatite C, eles estão capacitando médicos na linha de frente para identificar quem tem cirrose ou não tem, sem biópsia, só com métodos não invasivos. Às vezes até com smartphone, calcular pelas plaquetas e transaminase, um teste, um APRE, um FIB4, é um cálculo, né, com exames bem simples, ou até uma máquina de elastografia sem biópsia. E aí tu identifica, se o paciente tem cirrose, tu encaminha ele para o especialista. Aí sim, mas se ele não tem, tu trata ali mesmo. Tu já confirma a infecção e já pede o tratamento, preenche os formulários, cada vez com menos burocracia, e a Secretaria de Saúde tem uma parceria boa lá, tem um perito, né, tem o Dr. Dimas Kliman e outros, que revisam rapidamente os pedidos e liberam os tratamentos, e as coisas estão funcionando. Então, eu acho que cada vez menos burocrático e cada vez mais capilarizado. Mas tudo é um esforço, né? Como o André falou, às vezes a pessoa lá na linha de frente está um pouco perdido, não sabe exatamente o que fazer, e aí manda o paciente para o especialista, e esse é o gargalo do SUS. Aí é que o paciente leva, às vezes, 1 ano para chegar na nossa frente. Exato. Isso é uma questão muito importante, porque existe uma real possibilidade de ser resolutivo no nível do posto de saúde. Então, o posto de saúde pode pedir o exame inicial, pedir o PCR,
avaliar os pacientes quanto aos parâmetros de ter cirrose ou não e encaminhar até o tratamento, porque não existe muita complexidade nesse tratamento, pelo menos para os pacientes que não têm cirrose. Então, existe uma, digamos assim, uma boa parte dos pacientes infectados que poderiam ser tratados ali. A gente tem a questão dos pacientes em diálise, portadores de hepatite C, que também a gente tentou resolver dessa mesma forma. Os nefrologistas hoje podem pedir os exames necessários e podem solicitar tratamento e encaminhar isso de tal forma que os pacientes não precisem aguardar, às vezes, 1 ano para chegar finalmente no especialista. Então, é por isso que a gente tem essa campanha buscando sensibilizar e buscando tratar os pacientes dentro das unidades de diálise. Pelo menos essa população é uma população muito mais fácil de identificar do que outras populações, tipo população de rua, população de usuários de drogas injetáveis, né? Então, são populações mais difíceis de tu buscar eles socialmente, encontrar do que na diálise. Existe aqui uma outra pergunta no chat, que é a respeito das pessoas privadas de liberdade, que são os apenados, os presos, né, em penitenciário e tal. Então, por que eles seriam grupo prioritário de teste para a detecção de hepatite C? Na verdade, pelas condições de albergagem desses indivíduos, né? Eles ficam... Bom, primeiro, devido ao perfil, né? Muitos deles usuários de drogas ilícitas, e não só injetáveis, mas também fumadas inaladas. Muitos indivíduos com tatuagens, e essas tatuagens não feitas em locais adequados. Então, há muitos portadores do vírus do HIV. Então, o perfil do indivíduo privado de liberdade é de um indivíduo que está mais suscetível a estar infectado pelo vírus C. E, consequentemente, pelas condições carcerárias do Brasil, de aglomerações, a transmissão se torna mais fácil, até mesmo porque há, como eu falei, o risco de transmissão não só parenteral, mas nesse grupo também de sexual, né? Homens que fazem sexo com homens, principalmente, é reconhecido como uma via de transmissão do vírus C. Então, os indivíduos privados de liberdade entram nos grupos prioritários por essas condições. Tá. E chega a 10% em algumas unidades prisionais, chega a 10% a prevalência do vírus. Lembre que na população ela está entre 0,3 a 0,6, e na unidade prisional 10%, mais até do que na diálise. E algumas pessoas até dizem, puxa, mas tem que tratar todo mundo e depois deixa para tratar essas pessoas, vamos dizer, que estão na prisão depois. Mas a gente tem que lembrar que também a prisão tem 2 portas, ela tem uma porta de entrada e uma de saída. Essas pessoas que estão lá, muitas vão sair para a comunidade e vão sair com o seu vírus e vão transmitir o vírus para a população. Então, é importante, enquanto eles estão lá, eliminar o vírus e tornar a cadeia livre de vírus, assim como a gente está tornando as diálises livres de vírus, porque isso é um jeito de usar o tratamento como se fosse uma vacina. Os americanos chamam treatment as prevention. Usar o tratamento como prevenção. É um ambiente controlado, onde é possível. E hoje, com os tratamentos atuais de 8 a 12 semanas, que é o período que eles vão ficar albergados, é possível tratar essa população e eliminar o vírus, exatamente. Às vezes a gente nota assim, uma certa, vamos dizer, quando a gente fala, vamos tratar as prisões como grupo prioritário, as pessoas dizem, não, para aí, deixa eles por último, eles fizeram mal para a sociedade, eles têm que ser por último, têm que ser penalizados. Mas, assim, sempre tem que lembrar que essa cadeia tem 2 portas. Ela tem porta de entrada e de saída. Então, essas pessoas vão voltar, muitas delas, ao convívio da população. Não, e eu destacaria também o fato de que o médico que presta assistência na penitenciária é outro, diferente do médico que está no posto. Então, nada é impeditivo com o fato de que um e o outro estejam exercendo essa atividade essencial, que é de detectar e tratar, né? Não existe, o médico que está na penitenciária, por exemplo, atendendo, ele não está deixando de atender uma pessoa da comunidade.
são coisas diferentes, né? Há uma pergunta sobre o tratamento, se faz tratamento das crianças que eventualmente tenham transmissão vertical, né? As crianças, assim, a partir dos 12 anos, está liberado o uso desses novos antivirais de ação direta. Mas não tem ainda estudos em crianças assim de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Começaram nos Estados Unidos, mas aqui não está liberado ainda, nem para gestante, nem para... Então tem que esperar. Mas, em geral, a hepatite C, nessa faixa etária, tá, ela vai bem lento a fibrose. Então, em geral, dá bastante tempo, assim, não existe uma pressa maior, porque aquela criança não está fazendo cirrose. É muito, muito infrequente que tenha uma fibrose com rápida progressão numa criança antes dos 12 anos. Se acontecer, aí tem um grupo de hepatologistas pediátricos que sabe tratar a hepatite C na infância, e às vezes eles são obrigados a usar interferon, que é o que é liberado nessa faixa etária. O interferon pode usar. Os antivirais ainda tem que esperar que eles sejam testados em crianças. Tá. Uma outra questão aqui, que eu acho que talvez o André possa fazer algum comentário, que é a mesma questão que já existiu quanto ao HIV. Quando se coloca, por exemplo, que a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo ela seja um fator de risco para contaminação, e não se coloca, por exemplo, que a relação desprotegida, que é o que deveria se colocar ali como prioridade. Eu acho que o André sabe do que eu estou falando, que é a questão de estigmatizar um grupo, sendo que é o comportamento que os diferencia, né? Na verdade, essa questão da transmissão sexual em homens que fazem sexo com homens, em situações de homens que são promíscuos, né? Numa relação homossexual monogâmica, o risco de transmissão não ocorre, né? Mas o princípio básico que justifica, que explica, na verdade, o risco maior de transmissão nessa população é devido à prática sexual executada, né? Homens que fazem sexo com homens, muitas vezes o sexo ele vai além da penetração pênis-ânus, né? Existe a questão do fisting, ou seja, que é o sexo baseado na colocação do punho no canal anal. Então, é um sexo mais agressivo, é um sexo que acaba causando mais dano na mucosa retal e, consequentemente, aumentando o risco de contaminação, né, pelo vírus C. Além disso, homens que fazem sexo com homens e que não têm parceiros fixos, muitas vezes têm um comportamento sexual baseado também no chemsex, né? Eles usam drogas para relaxar o canal anal e permitir uma penetração ou múltiplas penetrações em práticas, por exemplo, executadas em saunas masculinas. Então, não está se fazendo aqui nada de um preconceito, né? ou estigmatizando, na verdade, um grupo de pessoas em relação ao aumento de risco. É que essa população ela acaba se expondo mais ao vírus e fica mais suscetível ao vírus C, levando em consideração as práticas sexuais executadas e, principalmente, se socorre em homens que não têm parceiros fixos. Tá bom, obrigado. Aqui está perguntando qual o estado com maior índice de contaminação por hepatite C. E está perguntando se a virulência é a mesma, se há alguma diferença entre os estados. Eu acho que eu posso responder isso quanto à questão da diálise. No que diz respeito, o que eu tinha dito era a respeito dos 6,5% de infecção no nosso estado do Rio Grande do Sul. Existe um dado nacional que é de 3,2%, feito no Censo Brasileiro de Diálise, que é um levantamento feito com clínicas do estado do país inteiro, em torno de 700 clínicas que existem, e que é um dado que é por resposta espontânea das unidades. Na verdade,
tem uma taxa de resposta que não é tão boa. Nós aqui no Rio Grande do Sul conseguimos que todas as clínicas fornecessem seus dados, então eu posso dizer com certeza de que a nossa prevalência, ou seja, a taxa de contaminados é 6,5%, isso é definido. Esse número de 3,2% do Brasil, ele é feito de outra forma, ele conta com mais ou menos 40% de resposta de um total de 700 clínicas, então é possível que a gente tenha menos resposta de clínicas que tenham talvez um pouco mais de pacientes, então a gente tenha por isso um número menor. Então não se imagina que tenha uma questão do vírus associada a isso, mas mais uma questão, eu digo assim, o vírus provavelmente é o mesmo, mas provavelmente o que tá em questão são antecedentes que aquelas pessoas tiveram de transfusão, de acesso à testagem mesmo, e também a práticas dentro das unidades de diálise. Porque no passado a gente tinha mais dificuldade de detectar isso e talvez as pessoas contaminadas tivessem mais facilmente risco de contaminarem outras. E hoje as coisas são muito mais controladas, os pacientes estão identificados e eles têm também tem a proteção de se usar o sistema de diálise é jogado fora para cada um desses pacientes. Então não tem mais aquele risco de entrar em contato com o sistema de diálise de outros, né? Então, não sei, é o que me ocorre colocar aqui, não sei se tem alguma outra colocação dos colegas. A Leila Pereira de Recife fez um estudo nacional e apareceu uma maior prevalência na região sudeste, seguida da região nordeste e norte, mas assim, e sul depois. Mas isso aí eu acho que reflete um pouco também a epidemiologia de cada lugar. Vamos dizer, às vezes funciona melhor num local, porque são doenças de notificação compulsória. Quando a gente vê um paciente com hepatite C, tem que notificar. Só que às vezes o médico não notifica. Aí o laboratório deveria, quando vê um anti-HCV, notificar a Secretaria da Saúde. Às vezes as pessoas não notificam quando deveriam. Então a estatística não é o forte aqui do Brasil, e fica difícil dizer se tem uma região que tenha mais vírus C que a outra. A prevalência nacional está entre 0,3% na população geral e sobe para 1,5% acima dos 45 anos. Então, não é desprezível, 1,5%. Por isso que todo mundo com mais de 40 anos, principalmente, assim como o André falou, eu acho que todo mundo deveria fazer um teste pelo anti-HCV, né, na vida, toda a população. Mas, assim, se não dá, se não tem dinheiro, se o governo não tem dinheiro para gastar em tantos testes assim, pelo menos todas as pessoas com mais de 40 anos e todas as pessoas que pertencem a algum grupo de risco deveriam dosar o seu anti-HCV. E as pessoas com grupo de risco dosar anualmente, enquanto elas estiverem pertencendo ao grupo de risco. Não dá para dizer, eu não tenho, mas ela segue no grupo de risco, então tem que dosar anualmente, né? Tá. Tem alguma outra pergunta aqui? Vamos ver. Posso pegar um gancho na questão das tatuagens? Sim. Eu sou de uma especialidade de cirurgião vascular e a gente faz procedimentos em consultórios e a vigilância sanitária ela é muito atuante assim em relação à estrutura, descarte, e isso é uma coisa que eu vejo como positiva. Mas a gente vê, andando pela cidade, assim, numa rua, às vezes numa rua tem 10 estúdios de tatuagens e às vezes a gente não sabe como é que é a questão do controle sobre isso. Existe algum tipo de pressão ou de política pública específico para a fiscalização desses locais? Ou é uma coisa que acaba sendo não factível? Se vocês acham que isso possa ter algum impacto na disseminação do vírus também? Bom, tem sim órgãos, né, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, e vou falar por Porto Alegre. Eu trabalhei na Coordenadoria Geral de Vigilância e Saúde, e dentro assim de uma situação
no limite do que os profissionais conseguem, é feito, sim, uma vigilância e são feitas inspeções nesses estúdios de tatuagem, mas a gente trabalha muito, na época que eu trabalhava lá, muito com denúncias também, né? Porque não há pernas assim para conseguir alcançar esses estúdios, além dos consultórios odontológicos, além dos consultórios médicos com procedimentos. Então, a gente trabalhava muito por uma questão mais de denúncia do que propriamente um trabalho focado, rotineiro, de fiscalização e vigilância desses locais. Essa forma de transmissão ela ocorre, né, mas não é considerada uma forma tão frequente de transmissão do vírus C. Tudo tem que levar em consideração o contexto de como é feita essa tatuagem, como é esse ambiente, esse estúdio de tatuagem. É claro que se aquela agulha for reaproveitada em outro cliente, e se o cliente anterior está infectado, isso aumenta o risco, né, da infecção. Mas é relatado, é reconhecido como uma forma de aquisição do vírus C, mas não é tão frequente quanto se imagina, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa ter esses cuidados e aquelas pessoas que resolverem fazer tatuagem ou resolverem fazer, inclusive, qualquer outro procedimento, como colocação de piercing, escarificação, elas devem procurar locais que sigam as normas da vigilância, bem como solicitar os alvarás, porque nos alvarás fornecidos pela Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, ali consta, então, quem tem o alvará é que respeita as boas práticas clínicas para a realização daqueles procedimentos, da tatuagem ou da colocação de piercing. Tá bom, obrigado. Existe uma outra pergunta aqui, aproveitando que temos tempo ainda, é que quando se fala de 40 anos ou mais ser um grupo prioritário para teste, embora tenha se dito que todo mundo deveria fazer um teste, pelo menos na vida, né? Mas assim, se fala muito dos indivíduos que têm 40 anos ou mais. No entanto, a vida sexualmente ativa, sim, ela é mais intensa nesse aspecto, dos 18 até 30 e poucos. Por que não colocar esse grupo e sim o de 40 anos ou mais? Essa é a pergunta que foi feita. Basicamente, depois o André pode complementar, mas basicamente tem essa diferença no vírus C de homem que faz sexo com homem e os que não. Porque daí, assim, ele não é exatamente uma doença sexualmente transmissível igual a outras, que não fazem essa distinção. Então, por exemplo, casais heterossexuais, não se vê tanto a transmissão. Tem estudos, inclusive, de acompanhamento de 10 anos, de 10 mil casais, né, onde um tinha o vírus, o outro não, e não houve transmissão, mesmo sem uso de preservativo. E mesmo assim, entre pessoas, por exemplo, com profissionais do sexo, até sem uso de preservativo, quando não é o homem que faz sexo com o homem, a transmissão praticamente quase que não ocorre. Eu não estou recomendando que as pessoas não usem proteção, porque a proteção é super importante até para HIV e outras coisas. Mas realmente o vírus C é mais dessas comunidades, é uma doença sexualmente transmissível em comunidades de homem que fazem sexo com homem sem seguir certas proteções, fazendo o sexo com mais agressividade, como o André falou. Isso aí foi detectado na Espanha, foi detectado em Nova York, foi detectado na Califórnia, né, em São Francisco primeiro, e isso tem em vários lugares do mundo, bem relatado. O tipo de sexo que é feito nesses locais não é chamado sexo convencional, sem estigmatizar ninguém. Cada um faz, né, o que é, mas nós, como médicos, temos só que alertar a população que se a pessoa tiver fazendo aquele tipo de comportamento, ela tem um risco maior de pegar isso. Aí eu acho que não é discriminação nenhuma, é um alerta só que os médicos têm que fazer para a população. Ninguém é contra nada. Tá, mas eu penso também na questão de que as pessoas que têm hoje 40 anos ou mais viveram uma época em que se testava menos. Não, mas elas se expuseram àquelas seringas de vidro,
as espiriteiras, aquelas que eram fervidas para fazer uma injeção, elas receberam sangue, às vezes uma transfusão, antes de 1994. Exato. Então, essas pessoas com 40 anos são chamados baby boomers, as pessoas que nasceram entre 1945 e 1965. No mundo inteiro, 75% das pessoas com vírus C pertencem às pessoas a esse grupo, que nasceu entre 1945, que é o fim da Segunda Guerra, tá? Os soldados estavam cansados daquela matança da Segunda Guerra, chegaram em casa e queriam só fazer filho. Nunca teve tantos nascimentos na humanidade como no período entre 1945 a 1965. Não tinha TV, eu acho, não tinha Netflix, alguma coisa aconteceu que chegaram aqueles soldados da guerra e fizeram filho. Cada família tinha 7, 8, 10. Então, esses são os baby boomers, é um boom de nenês. Quem pertence aos baby boomers, 75% dos vírus C no mundo estão nesse grupo. Por isso que, se não tem dinheiro para testar todo mundo, que cada população teste pelo menos seus baby boomers, os nascidos entre 1945 e 65. Faz todo sentido, porque se o reservatório é humano, né? E hoje tudo é descartável. Hoje tem muito mais coisa descartável do que existia uns anos atrás. Então, realmente, os baby boomers, eles tiveram mais em risco. Quem que não se lembra, né, da pessoa que... Eu nasci em 62. Tecnicamente, eu sou um baby boomer. E eu me lembro de ter recebido injeção com a seringa, foi fervida numa caixinha. E eu acho que umas 100 pessoas já tinham usado aquela seringa, né? E às vezes aquela fervidura ali é sauna para o vírus, né? Às vezes não mata o vírus. Né? Exatamente. Outro exemplo clássico, né, dos times de futebol, onde os jogadores faziam as injeções de vitamina C e de estimulantes, né? Todos numa seringa de vidro que era só muitas vezes lavada e passada na água quente, né? Então a gente tem situações aí de surtos, né, de hepatite C em jogadores de futebol, justamente por nessa época usar desse comportamento, né, de uso de vitamina C e outros estimulantes em seringas de vidro. Tem vários tratamentos em ex-jogadores profissionais de futebol no Brasil inteiro. Esse é um fator de risco reconhecido no Brasil. E eu conversei com as pessoas e eles diziam que no vestiário chegava a pessoa lá para infiltração. Não era só infiltração no joelho e tal, era vitamina, às vezes glicose, vitamina, sim, até nos treinos. E aí ele dizia, mas essa seringa já todos usaram. Ele disse, não, mas é tudo guri bom, tudo gente boa. Aí o treinador dizia ali, tudo gente boa, pode aplicar que é tudo guri bom. Então eles aplicavam, às vezes, sem lavar. Né? Então, muita gente... É um fator de risco no Brasil ter sido jogador de futebol e outros esportes. Não agora, naquela época, quando as coisas não se conheciam bem. Né? Isso, de novo, sem nenhum estigma. A gente não quer estigmatizar ninguém. Né? A gente é médico. Né? Médico é proteger as pessoas, né? Não estigmatizar. O médico não julga ninguém, né? O médico aceita todos os comportamentos, só tenta entender a situação e como proteger melhor aquela pessoa. Muito bem. Eu acho que a gente está chegando ao fim, assim, eu acho que foi muito proveitoso mesmo, e a gente pode convidar agora vocês a darem uma última saudação de boa noite aqui. Então, os colegas... Apareceu uma pergunta ali que antes da descoberta do vírus, né, era chamada hepatite não A não B. Ele circulava um pouco menos, o vírus não A não B, mas era basicamente pós-transfusional. Você sabe que quando não tinha um marcador para o vírus C, receber uma transfusão de sangue podia ter um risco de 5%, 5 a 10% de pegar um vírus C numa transfusão de sangue. E isso antes de 1991, quando chegaram os marcadores. No Brasil ainda chegou meio tarde, chegaram em 94 em alguns lugares. Apesar do vírus ser descoberto em 89, os bancos de sangue foram se tornar seguros lá por 1994. Então, quem recebeu transfusão de sangue antes desse período tem que testar, tá? Porque a chance é 5 a 10% de ter o vírus. E a gente se lembra quando se podia vender o sangue também, tinha filas de gente para se comprava o sangue. Então, isso pegava uma população também de baixo poder aquisitivo
baixo socioeconômico, né? Porque tinha que vender o sangue, né? Quando a pessoa tem que vender o sangue para comprar um sanduíche, alguma coisa. Então, essas pessoas também tinham mais o vírus. E aí isso juntou uma maior prevalência nos doadores e numa época que não existia o teste. Então, muita gente que a gente vê hoje se infectou naquela época. Só que o vírus leva uns 20 anos, em geral, para chegar na cirrose. Então, hoje, as pessoas que a gente vê com cirrose e câncer de fígado, muitas vezes são esses baby boomers que pegaram o vírus numa coisa lá atrás, aos 18 anos. Tinha várias práticas. Uma era assim, as gestantes, às vezes, ganhavam uma transfusão de sangue para ir para casa mais fortes. Então, ela ganhava o nenê, nem tinha sangrado muito, mas ia uma bolsinha de sangue, chegava em casa, porque ela tinha que atender o nenê de noite. Tinha uma época que, quando o nenê chorava, era a mulher que ia, né? Eu nasci já numa época mais assim, minha mulher várias vezes disse, vai tu. Eu disse, não, mas E daí eu disse, não, mas meu pai não ia. E ela disse, mas agora é diferente, tu vai. Então, a gente, né, quem né, o meu pai nunca me trocou uma fralda, e eu troquei fralda, dei banho, é outra geração. Então, assim, ó, muita gente recebeu sangue lá atrás, e muita gente hoje tem que fazer o teste. É o único jeito, que é assintomático. As pessoas estão andando por aí com o vírus C e não sabem. Sim, eu chamo a atenção para o fato também que, como muita coisa melhorou, né? Uma coisa que melhorou no mundo da diálise é que antes os pacientes eram muito dependentes de transfusão. E agora, com o surgimento da eritropoetina, tudo, e tem outros produtos chegando, os pacientes passaram a viver sem transfusão, coisa que antes não existia. E exatamente a combinação diabólica, né? Eles viviam às custas de transfusão numa época em que não se testava. Então, realmente, a situação melhorou muito. As máquinas, os filtros não ficaram melhores? A troca de filtros, tudo? Sim. Na diálise. Sim. Mas eu acho que o grande impacto foi assim, o reconhecimento dos pacientes que tinham hepatite C no primeiro momento, assim, eles passaram a ser separados espacialmente, assim. Depois veio a legislação que permitia que fosse jogado fora o sistema de diálise, então já melhorou, né? E agora, tratando, a gente tem um paciente que curou hepatite C e que deixa de representar um risco. Então, realmente, são as 3 etapas assim, que são essenciais. Na diálise, me parece que tem quando tu fez essa enquete e telefonou para as unidades, tinha umas que tinham uma prevalência muito alta e outras quase zero. Então, tem uma discrepância entre unidades, né? Sim, mas isso é verdade, mas existem várias variáveis. Existe uma cidade no interior onde temos o mesmo grupo de nefrologistas, tem 2 clínicas, eles alocam todos os pacientes portadores de hepatite C para uma delas, e a outra clínica ela é livre de HCV. Então, eles conseguiram, de forma inteligente, fazer isso nas suas 2 clínicas. Existem outras clínicas que não têm nenhum portador, são 5 unidades, elas serão premiadas agora, dia 28, e tem clínicas que têm algum portador tem algum paciente com anti-HCV, mas que o PCR é negativo, então, portanto, esses pacientes estão curados, ou por cura espontânea, naqueles percentual menor ali que consegue curar, ou cura realmente porque procurou tratar e tratou, e hoje... Então, tem sido gratificante perceber isso, né? E o certificado, ele é justamente para poder cumprimentar essas unidades por serem um ambiente seguro, cumprimentar as unidades que tiveram que ter todo o trabalho de buscar investigar, buscar tratar, e que hoje podem usufruir desse esforço deles, né? Então, é com grande satisfação que a gente vai dar esse certificado dia 28. Então, eu quero dar uma boa noite também. Então, boa noite. Agradeço a Anrigues por todo esse suporte, né? E agradeço aos colegas por estarem aqui com a gente. Acho que o Dr. Guilherme quer falar, né? Eu queria fazer uma última perguntinha para o Dr. Dirceu, especificamente. Dentro da minha especialidade, uma das coisas que a gente faz é acesso de diálise. Eu sou cirurgião vascular, a gente tem um envolvimento, até o Dr. Roberto Berchevski, ali do Mãe de Deus, que é da Nefro, está acompanhando a reunião, que trabalha diretamente com a gente.
E há uns anos atrás, é um dos assuntos que a gente tem bastante interesse, assim. Alguns anos atrás surgiram alguns estudos observacionais que associaram a falência, a trombose de acesso para diálise a alguns anticorpos que acontecem nos pacientes com hepatite C. Isso ficou uma coisa meio controversa, hoje meio que não se dá bola. Mas a minha dúvida, o Dr. Hugo mostrou um slide muito interessante, que a mortalidade da população em geral, mesmo por causas não relacionadas à doença hepática, é maior dos pacientes com hepatite C. Existe algum estudo específico da população em diálise em relação a isso, sobre mortalidade, que o senhor conhece, saberia dizer? Os pacientes infectados por hepatite C têm uma mortalidade maior independente de causas hepáticas na população em diálise? Eles têm, eu não tenho agora de cabeça nessa população o quanto é mais, mas é mais. A gente sabe que eles são mais inflamados, por exemplo, para avaliar uma coisa bem comum, assim, a gente avalia todos os pacientes com ferritina, saturação, para ver se tem ferro suficiente para tratar a anemia. Então, os pacientes que têm hepatite C, eles são pacientes com ferritinas maiores, refletindo inflamação, e, inclusive, a gente nota que a resposta à eritropoetina ela é melhor em pacientes que, com hepatite C, têm ferritinas maiores, porque parece ser necessário uma ferritina um pouco maior para poder significar que estejam plenos, assim, com ferro suficiente. Então, isso é só um aspecto demonstrando que os pacientes são pacientes um pouco mais mórbidos mesmo, mais portadores de doença crônica. Tem várias meta-análises e estudos mostrando que esses pacientes têm mais risco cardiovascular, mais infarto, mais diabetes, maior mortalidade na diálise, e os que são transplantados com o vírus C têm maior mortalidade do paciente e do enxerto, maior perda do enxerto por fazer glomerulonefrite. Então, esse vírus tem que ser erradicado nesse ambiente, porque as pessoas já têm muita comorbidade na diálise. E botar um vírus C em cima dessas comorbidades é muito ruim. Aumenta a mortalidade por tudo que é tipo de causa, hepática e não hepática. O Dr. Dirceu realmente é um herói nisso, porque ele que levantou, ele que teve a ideia, tá? Todos nós queríamos fazer, não sabíamos como. E ele disse, eu tenho um telefone, eu vou ligar. E aí ele começou, e aí antes do grupo nacional, antes da Sociedade Brasileira de Nefro e de Hepato, aqui nós estamos mais adiantados por causa do Dirceu, tá? Tem que ter uma estátua para ele ali, junto com a do Renato lá no Grêmio. Tá bom. Parabéns obrigado, aí, Dirceu. Parabéns pela tua dedicação aí, tua ideia. Obrigado. Então, acho que é isso, né? Acho que é isso. A gente vai continuar essa campanha, a gente conta que as pessoas possam colaborar, pacientes possam procurar, e a informação que a gente leva tem esse sentido, né? Então, André, muito obrigado, né? Eu queria agradecer, Dirceu, o convite, agradecer assim a oportunidade de discutir esse assunto junto com vocês, com o Hugo, que é uma sumidade no vírus C, na minha opinião. Parabenizar a iniciativa da ANRIGS, a iniciativa de manter a ciência viva, né, e de livre acesso à população, né, que esse assunto seja discutido de uma forma tranquila, fácil e por bons profissionais, num ambiente onde a população possa ser bem informada, né, e ter um acesso a uma informação adequada e idônea. Parabéns aí, uma boa noite para vocês. Dr. Hugo? Realmente, achei muito legal essa iniciativa, e às vezes o médico não é treinado, às vezes, para falar numa linguagem que não é a que a gente usa todo dia, né? Mas eu acho que é bacana isso de a gente transformar, às vezes, um assunto difícil numa coisa mais fácil de entender, porque isso também exige da gente uma reflexão e é um aprendizado. E eu sempre acho que isso aí é uma coisa que o médico tem que treinar, porque às vezes a gente pensa que está transmitindo alguma coisa e a gente não, e tem um ruído na comunicação. Às vezes nós não fomos bem treinados como comunicadores, né? E isso que o André falou, realmente a ciência
incrível que a ciência conseguiu na hepatite C, desde a descoberta do vírus até um tratamento com quase 100% de eficácia e com o mínimo de desconforto para o paciente. Pena que não deu para fazer uma vacina, tá? Mas acreditem na ciência, porque realmente a ciência dá as respostas. Às vezes não dá para apressar a ciência, né? Às vezes a gente só vai ter a resposta daqui 1 ano, ou 2 ou 3, mas a ciência é o melhor caminho, realmente. E foi uma satisfação estar aqui. Obrigado, Anrides, e por ter convidado a gente. Muito obrigado, então. Obrigado de novo para o Henriques pela oportunidade mesmo. E vamos em frente, tá? Muito obrigado, boa noite. Boa noite.